Saúdo aos amados com a graça e a paz de Jesus, a você que nos acompanha aí à distância, você que está aqui conosco. Nós estamos orando com os salmos e hoje não será diferente. Nós vamos orar com o salmo de número 48. Eu quero convidar a você que nos acompanha, tenha sua Bíblia aberta nesse salmo e que Deus possa falar ao nosso coração uma mensagem complementando as duas anteriores, em que os filhos de Corá produziram mensagens ao nosso coração. O Salmo 48 tem como pano de fundo a mensagem eterna, a de que Deus deve ser louvado, mas não tão simples assim. Só Deus deve ser louvado, mais nada, mais ninguém na face dessa terra. Depois de termos aprendido e entendido que Deus merece ser louvado e quer ser louvado por meio dos louvores, dos hinos, dos cânticos que exaltam o nome dele, o nosso coração ficou aquecido com o desejo de cantar mais para Deus, de exaltar o nome de Deus. Mas agora, olhando para esse salmo, uma lembrança é feita, um cuidado, um alerta é dado. Temos sim que louvar, temos sim que adorar, mas só Deus deve ser louvado. Só Deus, mais nada, mais ninguém, não nós por conta do nosso próprio egoísmo, não outras pessoas por melhores que sejam, não nossos filhos, não nossos cônjuges, ninguém pode ser adorado no lugar de Deus, não agremiações esportivas, seja qual for o seu time, campeão ou não, fracassado ou não, agremiações não podem ser louvadas, só Deus pode ser, instituições, marcas, só Deus, nada mais, mais ninguém, só Deus merece ser adorado, merece ser louvado. E quando a gente olha para isso, a gente entende que é um absurdo não adorar a Deus, uma falta de lógica, uma incoerência e até uma irracionalidade. Como podemos estar diante do Deus criador de todas as coisas, o Deus criador de cada um de nós, e não o adorarmos? E a razão, ela é óbvia. Tudo que Deus criou, criou para louvor da sua glória, e a criatura não pode, não tem o direito de criar objetos, de criar coisas ou pessoas para adorar no lugar de Deus. Mas por que Deus exige adoração? Deus, ele não é egoísta, não há pecado entre os atributos de Deus. Deus não é egoísta, mas Deus quer ser adorado justamente para que nós sejamos pessoas felizes, realizadas, justamente quando nós prestamos adoração ao único que pode nos ouvir, ao único que pode nos atender, e Deus faz isso por meio do louvor. Isaías, no capítulo 40 daquele livro, bem especialmente no versículo 10, ele disse algo muito interessante. Ele diz assim: eis que o galardão, o prêmio, está com ele, está com o Senhor, e diante dele a sua recompensa. O que ele quer dizer? Só verdadeiros adoradores desfrutam hoje e desfrutarão na eternidade do privilégio de receber recompensa dos céus, de receber recompensa pelo louvor, pela adoração. E aliás, como o Salmo 18, visto lá atrás, ele diz: Deus sempre recompensa os seus. E a adoração e o louvor são maneiras de mostrar o quanto nós amamos a Deus. Diante dessa verdade, deixe-me te fazer uma pergunta dura. Sabendo que Deus é o Criador de todas as coisas, sabendo que Deus quer ser louvado e adorado para o nosso bem, sabendo que Deus recompensa os seus filhos que o adoram, a pergunta inevitável é: por que você não adora a Deus?
E eu vou adiante. Por que que você insiste em não se relacionar com Deus? Por que você não ora? Por que você não lê a Bíblia frequentemente? Por que você não frequenta os cultos, as reuniões com o povo de Deus que você diz amar? E pior, por que diante de tudo isso você ainda não entregou o seu coração para Jesus, não se arrependeu dos seus pecados e se entregou completamente para Deus? Que mais? Por que você que está me ouvindo prefere adorar espíritos imundos, potestades, e não ao Espírito Santo de Deus? Por que você adora aquilo que causa escravidão e destruição e não ao Deus que liberta de todo o mal? Por que você prefere adorar imagens feitas pelas mãos dos homens, que não têm poder nenhum, que são verdadeiras inutilidades e não servem para nada? E eu vou além. Por que você adora pessoas, artistas, jogadores, gente que nem sabe que você existe, gente que não se importa com você e que só enriquece com as suas curtidas e com os muitos seguidores que eles têm? Talvez eu vou te dar uma solução, uma resposta do porquê tudo isso. Talvez seja porque você ainda não compreendeu quem é Deus. Talvez porque você ainda não parou para pensar quem Deus é verdadeiramente. Você ainda não visualizou Deus e não se rendeu à grandeza de Deus, porque o nosso Deus é grande. E o próprio Isaías, no capítulo 40, no momento de êxtase espiritual, acredito que como ninguém na Bíblia, ele conseguiu definir Deus. E você quer saber quem é Deus? Quem é o Deus que a gente canta, quão grande é o meu Deus? Quem é o Deus que a gente canta, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado? Esse Deus Isaías definiu, comparando ele comigo, comparando ele com você. Em Isaías 40, se você quiser acompanhar, a partir do versículo 6, diz assim a palavra de Deus: toda a humanidade, incluindo a mim e a você, é como a relva, e toda a sua glória como as flores do campo. A relva murcha e cai a sua flor quando o vento do Senhor sopra sobre eles. O povo não passa de relva. A relva murcha, as flores caem, mas a palavra do nosso Deus, essa sim, permanece para sempre. No versículo 11, como pastor, você quer saber quem é Deus? Como pastor que cuida do seu rebanho, com o braço ele ajunta as suas ovelhas e cuida de cada uma delas. Olha a imagem que ele está passando. Todas as ovelhas de Deus espalhadas pelo mundo, milhares, milhões, todas elas. Deus é tão grande que ele faz como um pai e uma mãe. Ele pega todas elas com um único braço e carrega junto de si. Imagina o tamanho do Deus que nós amamos. Não importa a raça, não importa a cor, não importa onde estejam, todas as ovelhas Deus carrega com um único braço, cuidando de cada uma delas. No verso 12, quem mediu as águas na concha da mão? O Deus que você ama. Todas as águas do mundo, oceanos e rios, ele tem na concha de sua mão. Olha a grandiosidade de Deus. Você quer saber o tamanho do universo? É inatingível. Galáxias, constelações, ninguém sabe o tamanho do universo, mas a Bíblia diz que Deus mede o universo com os palmos de suas mãos, porque para ele não é nada, não significa nada. Ele diz mais: quem jamais calculou o peso da terra? Sabe os montes, Everest, do maior ao menor? Todos os montes que existem nesse mundo cabem numa simples balança de mão. Para Deus eles não são nada. As colinas cabem no pratinho da balança, porque Deus é grande, majestoso. Versículo 14, a quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo, ou lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento, ou aponta o caminho da sabedoria? É claro que é ninguém. Versículo 15, na verdade, as nações, todas elas, são como a gota que sobra do balde. Você tem noção disso?
Diante de Deus, todas as nações são uma gotinha que você pinga com conta-gota, que você pega com o dedo e aquela gota cai. Para Deus, todas as nações não passam de uma simples gota. São como pó que sobra na balança, que você assopra e ela volta a ficar limpa. As ilhas, lindas e maravilhosas, não passam de um grão de areia. E no versículo 17, diante dele todas as nações são como nada, para ele são sem valor e menos que nada. E aí Isaías desafia, verso 18: a quem vocês compararão Deus? Como vocês poderão representá-lo? Com todo esse tamanho, como que você vai representar Deus? Ele vai dizer, com uma imagem que funde o artesão e que os ourives cobrem com ouro e modela correntes de prata, ou com o ídolo do pobre que pode apenas escolher o bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia. E aí ele é irônico. Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Sabe quem é Deus? Verso 22, ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus, como você faz com um tapete para colocar ou tirar da sua casa, quando ele vai colocar o termo forro, e ele arma o mundo, os céus, como uma tenda, para neles habitar. Como que nós compararemos Deus? A quem nós compararemos Deus? A que compararemos Deus? A nada, a ninguém. Então só Deus merece ser louvado, adorado, glorificado em nossa vida. E ele é tudo isso, e mais um pouco, e ainda assim se importa conosco. Ele é tudo isso, e ainda assim olha para a nossa humilde vida, nossa frágil vida, nossa pecaminosa vida. Mesmo Deus sendo assim, Ele se interessa conosco. E a pergunta de Isaías no versículo 27 é clássica: por que você reclama, ó crente da primeira igreja batista de Americana? Por que você se queixa, ó cada um que nos assiste no YouTube? O Senhor não se interessa pela minha situação. Talvez você diz, o meu Deus não considera a minha causa. Olha o verso 28, a resposta para você. Será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. E se é o teu caso, veja só, Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, os moços tropeçam e caem. Mas olha eu e você. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Como nosso Deus é grande, só Ele merece ser louvado, adorado. Ademar de Campos, tão conhecido, compreendendo essa verdade, com muita maestria ele declarou: grande é o Senhor. E na canção que ele compôs, curtinha, ele diz: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo, e por isso diante dele nos prostramos e ele exulta. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Da mesma forma, o salmista que compôs o Salmo 48 mostra o quanto Deus é grande, o quanto Deus é maravilhoso e ainda assim escolheu habitar entre nós. Escolheu-nos como sua cidade santa, escolheu a sua igreja na terra para conosco habitar todos os dias da nossa vida. O desafio para você e para mim: reconheça quem é Deus,
Reconheça a grandiosidade de Deus e louve ao Senhor de todo o seu coração. Os filhos de Corá fizeram isso, primeiro com uma introdução nos 3 primeiros versículos. Veja aí: grande é o Senhor e digno de todo louvor na cidade do nosso Deus. Seu santo monte, belo e majestoso, é a alegria de toda a terra. Como as alturas do Zafon é o monte Sião, a cidade do grande rei. Nas suas cidadelas Deus se revela como sua proteção. O tamanho de Deus, espero que tenha ficado claro para você no que Isaías falou, na forma como Isaías colocou para o nosso coração. Agora que você sabe o tamanho de Deus, dedique ao Senhor a adoração, como individualmente, orando, lendo a palavra de Deus, cantando no seu tempo devocional, mas também adore a Deus na cidade santa, na casa do Senhor, na Jerusalém, na Sião. Adore ao Senhor no lugar onde Ele marcou para reunirem-se os filhos de Deus. Não existe cristianismo sem igreja, nunca duvide disso, nunca se esqueça disso. E eu vou além, como alguém já disse: o fato de você ser igreja é provado te levando para uma igreja. O fato de sermos igreja leva-nos de qualquer maneira a congregar-nos como igreja. Grande é glorioso, grande é bem presente, grande é o Deus que se importa com cada um de nós. Ele fala de montes, porque os montes naquela época, segundo as mitologias, eram nos montes que os deuses pagãos habitavam. Aí vem Deus e desbanca completamente isso, porque Ele está acima de toda forma de divindade, até porque não existem outros deuses além do Senhor. O Monte Olimpo para os gregos é um grande exemplo disso. Só Deus é a alegria de toda a terra. O monte do Senhor é a habitação dele em toda a terra e não em um lugar específico. Cidadelas, que você leu aí no verso 3, significa um termo militar para dizer que onde Deus habita há uma fortaleza impenetrável. Ninguém entra, ninguém sai, ninguém tem poder sobre o povo de Deus que está naquela fortaleza. Eu não sei do que você tem medo e não sei se você carece de proteção, mas eu sei onde você encontra o final do medo e a proteção tão procurada. Viva debaixo da sombra de Deus, viva na fortaleza, viva na cidadela do Senhor, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Sabe onde? Aí na sua casa, mas também na casa de oração dada por Ele para seus filhos se reunirem. Depois dessa introdução, o salmista também vai mostrar para a gente de uma forma muito especial qual é a reação de medo e de pavor que os perseguidores da fé acabam tendo. E a partir do versículo 4, olha o que ele vai dizer: vejam, os reis somaram forças e juntos avançaram contra ela. No caso de Jerusalém, hoje o povo de Deus, quando a viram, ficaram atônitos, fugiram aterrorizados. Ali mesmo o pavor os dominou, contorceram-se como a mulher no parto. Foste como o vento oriental quando destruiu os navios de Tarsis, possivelmente a Espanha, na Europa. De maneira muito poética e de maneira até dramática, o salmista mostra que sempre as nações tentaram destruir o povo de Deus. Não é novidade, sempre fizeram isso, individualmente, ou juntaram forças para tentar destruir Jerusalém e o povo de Deus, tentaram fazer coligações e atacarem o povo de Deus durante todos esses milênios. E a história mostra que hititas, cananeus, edomitas, babilônios, Império Grego, Império Romano, Islã, Império Persa, todo mundo tentou destruir o povo de Deus. No entanto, são eles que foram destruídos pelo poder de Deus. A maioria dos povos antigos, inimigos do povo de Deus, sequer
existem mais. Foram varridos da face da terra, justamente porque não era contra Jerusalém que eles lutavam, era contra o próprio Deus. E Deus defende a causa dos seus filhos. Deus, Ele luta por nós. Ele destruiu todos eles e continuará destruindo os nossos inimigos enquanto houver um filho de Deus a pisar nessa terra. Enquanto houver igreja e servos de Deus nesse mundo, Deus continuará guerreando as nossas batalhas, destruindo os nossos inimigos, e não há inimigo que subsistirá diante do povo de Deus, diante da grandiosidade de Deus. Queridos, não há mesmo o que temer estando e vivendo debaixo do cuidado de Deus. Os tolos, eles lutam contra Deus, enquanto os sábios, eles lutam com Deus. Quem é você? Você é um tolo ou você é um sábio? O tolo tenta lutar contra Deus e é destruído. O sábio, ele luta as suas batalhas com Deus e é sempre sagrado vencedor. Diante dessa realidade, os filhos de Corá encerram esse salmo, mostrando qual deve ser a reação verdadeira de louvor do povo de Deus diante da grandiosidade do Senhor. E como eles fazem isso? Verso 8. Como já temos ouvido no passado, agora também temos visto na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus, Deus a preserva firme para sempre. Ao final do versículo deve estar escrito Selá, interlúdio, pausa, o que quer dizer pare, respire, reflita. Pensa em tudo que você leu, cantou e orou até aqui. Pensa e olha um pouquinho para trás antes de você prosseguir. Reflita comigo sobre isso que ele está falando. Tudo que você ouve sobre Deus, semana após semana, culto após culto, você sempre tem ouvido sobre Deus e tudo que você já experimentou com os seus próprios olhos. Quantos de nós não somos provas vivas do milagre de Deus? Quantos de nós não temos um testemunho para contar do quanto Deus é milagroso, maravilhoso e agiu na nossa vida? Para um pouquinho, conta, olha, reflita sobre o que Deus já fez na sua vida. E depois de fazer isso, o resultado óbvio, testemunhe daquilo que o seu coração sente, testemunhe daquilo que os seus olhos veem. A cada livramento, a cada cura, a cada proteção, a cada ente querido salvo pelo amor de Deus, testemunhe do amor de Deus para as pessoas. Faça como Jó fez no capítulo 42, versículo 5. Antes eu orava e eu só ouvia falar de Deus, mas agora os meus olhos te veem. E por isso, fale, declare, deixe o mundo saber, clame a Deus para que Ele te abençoe. Mas não se esqueça de agradecer e proclamar quando a resposta vier, quando a mão de Deus bondosamente vier sobre a sua vida. Você tem dúvida ainda que a igreja é importante? Você tem dúvida que a igreja é o lugar de adoração pública ao nome de Deus e deveria arder no nosso coração o desejo de estar entre essas paredes? Ele vai te contar a partir do versículo 9, para remover essas dúvidas do seu coração. No teu templo, ó Deus, meditamos em teu amor leal. É no seu templo, Deus, que a gente fica ruminando a tua palavra, ruminando o teu amor. É no seu templo que a gente se vê pequenininho e no seu templo que a gente sente a tua mão grandiosa sobre nós. Versículo 10, como o teu nome, ó Deus, o teu louvor alcança os confins da terra, a tua mão direita está cheia de justiça. O monte Sião se alegra, as cidades de Judá exultam por causa das tuas decisões justas. Percorram Sião, contornando-a, contem as suas torres, e olha a ordem que ele dá para mim e para você. Observem bem as muralhas onde Deus protege, examinem as suas cidadelas para que vocês falem à próxima geração.
Veja as muitas bênçãos que Deus tem derramado sobre a sua vida. Contemple a bondosa mão de Deus sobre você. Alegre-se com isso e depois de fazer, observa tudo em sua volta e conte isso para as próximas gerações. Conte as maravilhas de Deus. Não cesse de falar do livro dessa lei, como já disse lá em Josué. Não pare de testemunhar do amor de Deus. Fale para os seus filhos, fale para a sua família, fale para os seus amigos, para pessoas estranhas. Fale da maravilha de Deus. E sabe como fazer isso? Uma das formas é cantando, é louvando, é exaltando o nome de Deus. Maravilhas de Deus devem ser repassadas adiante. O nosso hinário, cantor cristão, tem um hino que leva justamente esse nome, Maravilhas, o hino de número 282. E ele diz assim: chegado à cruz do meu Salvador, prostrado aos pés do meu Redentor, ele atendeu logo ao meu clamor. Glória ao Salvador. Que maravilha, Jesus me amou, tudo de graça me perdoou, quebrou meus laços e me livrou. Glória ao Salvador. E o estribilho: glória ao Salvador, glória ao Salvador, agora eu sei que ele me salvou. Glória ao Salvador. Você pode declarar isso? Você pode escrever no chat: glória ao Salvador, agora eu sei que ele me salvou. Glória ao Salvador. Você pode declarar essa verdade na sua vida? Com as maravilhas de Deus em mente, o salmista vai encerrar esse salmo no verso 14, mostrando aquilo que é natural do povo de Deus. E este Deus é o nosso Deus para todo sempre. Ele será o nosso guia até o fim. O salmista espera que declaremos com o nosso coração: esse Deus que acabamos de enxergar com os nossos olhos da fé, Ele é o nosso Deus e é o nosso Deus para sempre. Desde o momento que Ele nos salvou, Ele deve ser o nosso Deus até nos levar para a glória, para viver com Ele na eternidade. Deus é fiel e Ele é fiel até o fim e espera esse comportamento de cada um de nós. Ame a Deus, louve a Deus aqui, até o momento em que você possa, de maneira pessoal e literal, ver com seus próprios olhos a Jesus, na Nova Jerusalém, na Sião Celestial, na cidade do nosso Deus, no céu. E eu quero te convidar. Você vem comigo nessa caminhada? Você vem comigo para a eternidade ao lado de Deus? Faça isso, crendo que só Deus deve ser louvado. Nem mais ninguém, nem mais nada. Adore ao Senhor, porque grande é o Senhor. Amém, queridos? Se você crê nisso, feche teus olhos e vamos orar ao nosso Deus, nosso grande Deus. E vamos terminar com o louvor que fala exatamente isso. Enquanto a nossa equipe se posiciona, eu quero orar com você nesse momento. Pai, nós reconhecemos a sua grandiosidade, reconhecemos, Deus, o quanto o Senhor é bom em nossas vidas, o quanto o Senhor é grande, e declaramos com os nossos lábios: grande é o Senhor e muito digno, e somente o Senhor é digno de ser louvado em nossas vidas. Obrigado, Deus, pelas maravilhas que tem feito. Obrigado pela maior de todas, que é mandar seu Filho morrer na cruz em nosso lugar. Obrigado, Deus, por nos salvar e nos resgatar desse lamaçal de destruição e pecado. Obrigado, Deus, porque o teu amor é incondicional, a tua fidelidade é absoluta. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem todas as águas do mundo na concha das suas mãos. O Senhor mede, Deus, todo o universo a palmos e ainda assim se importa conosco, pobres pecadores. Te agradecemos por isso, te louvamos por isso e cantamos a tua glória e a tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém e amém.